projetos de enfermagem a respeito do sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo. O sistema endócrino possui 7 glândulas principais que produzem e secretam hormônios cruciais para a homeostase do organismo. Falaremos a seguir a respeito sobre cada uma delas de forma breve. Hipófise. A hipófise é uma pequena glândula que se localiza na base do encéfalo. Ela é considerada a glândula mestra do organismo, porque sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas do sistema endócrino. Por ser constituída por tipos diferentes de células endócrinas, a hipófise é dividida em 2 partes. A primeira parte é chamada de adenohipófise. Ela é responsável por sintetizar e secretar hormônios. Alguns desses hormônios recebem o nome de tróficos, porque estimulam e controlam outras glândulas endócrinas. Os hormônios tróficos produzidos pela adenohipófise são o hormônio tireotrófico, TSH. Esse, por sua vez, é o hormônio responsável por regular e estimular a atividade da tireoide, na produção dos hormônios T3 e T4. Hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. Esse hormônio controla a atividade do córtex na glândula suprarrenal. Hormônio luteinizante, LH. É um hormônio que regula as atividades das gônadas masculinas e femininas, como a produção de testosterona nos testículos e indução da ovulação e formação do corpo lúteo. Hormônio folículo estimulante, FSH. É um hormônio que atua na produção dos folículos nos ovários e dos espermatozoides nos testículos. Além dos hormônios tróficos, a adenohipófise é responsável por secretar outros hormônios que são muito importantes para o metabolismo do corpo, mas que não agem em glândulas endócrinas. São eles: somatotrofina, hormônio do crescimento, ou o chamado GH. Esse hormônio promove a captação de aminoácidos para a formação de proteínas. Com isso, esse hormônio atua no crescimento de todo o organismo, incluindo tecidos, ossos e cartilagens, promovendo o aumento na estatura, principalmente dos jovens na puberdade. Após a puberdade, a produção desse hormônio tem uma queda considerável. Prolactina. Esse hormônio atua promovendo a produção de progesterona nos ovários femininos e também na produção de leite nas glândulas mamárias. O hormônio estimulante do melanócito estimula a produção de melanina na pele. A outra parte da hipófise é a neurohipófise. Ela se localiza no lobo posterior da hipófise. Ela é considerada a expansão do hipotálamo e armazena e secreta 2 tipos de hormônio, que são eles: ocitocina. É o hormônio que atua nas contrações uterinas durante o parto, estimulando assim a expulsão do bebê. Esse hormônio também promove a liberação do leite durante a amamentação. Hormônio antidiurético, ADH. Esse hormônio atua no controle da eliminação de água pelos rins. Portanto, tem o efeito antidiurético, ou seja, é liberado quando a quantidade de água no sangue diminui, provocando uma maior absorção de água no túmulo renal e diminuindo a urina. Hipotálamo. É uma glândula que está localizada sobre o tálamo e é considerado o elo integrador entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Além de atuar na produção na ocitocina e do ADH, junto com a neurohipófise, o hipotálamo possui diversas funções, como, por exemplo, regular a temperatura, sede e apetite,
fabrica hormônios que atuam estimulando e inibindo a ação da hipófise, regula a pressão arterial, aumento ou diminuição do apetite e gasto de energia, ajuste do relógio biológico e estímulo à resposta de luta ou fuga. O hipotálamo é responsável por produzir hormônios de liberação e inibição diretamente na hipófise e indiretamente em várias outras estruturas do corpo. São hormônios de liberação e inibição, hormônio liberador de tireotropina, que estimula a secreção do hormônio, tireoestimulante e prolactina. Hormônio liberador de corticotropina, que promove a liberação do hormônio adrenocorticotrópico. Hormônio liberador do hormônio do crescimento, GH-RH, que secreta o hormônio do crescimento. Hormônio inibidor do hormônio do crescimento, GH-IH, somatostatina. Inibe a liberação do hormônio do crescimento. Hormônio liberador de gonadotropinas, que libera o hormônio luteizante LH e hormônio folículo estimulante FSH. A dopamina, ou fator inibidor da prolactina, inibe a liberação da prolactina. Partindo agora para a tireoide, vamos falar sobre ela, que é uma glândula de extrema importância para o bom funcionamento do organismo. Ela apresenta um formato de borboleta e se localiza na região do pescoço. Os hormônios produzidos pela tireoide estão relacionados à regulação do metabolismo. São eles: o T3, que é a triiodotironina, que é um hormônio que controla como cada célula do corpo gasta energia. E o T4, que é a tiroxina, que atua na regulação de diferentes processos do corpo, como a regulação da pressão arterial e de outros aspectos do metabolismo. A calcitocina é um hormônio proteico composto de ácidos, cuja função é controlar a quantidade de cálcio que circula no corrente sanguínea. A tireoide é de suma importância para o organismo. Ela atua no crescimento, no estímulo do metabolismo basal, na redução do peso corporal, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da força cardíaca, aumento da produção de secreções digestivas e a mobilidade do trato intestinal, aumento da velocidade do pensamento e entre outras coisas. Bom, paratireoides são glândulas que estão localizadas na região do pescoço, atrás da tireoide. São formadas pelo conjunto de 4 pequenas glândulas. Cada paratireoide é revestida por uma espécie de cápsula de tecido conjuntivo que trazem como função sustentar os grupos de células secretoras. As paratireoides são responsáveis pela produção do paratormônio, hormônio que tem como função manter os níveis de cálcio necessários para o bom funcionamento do organismo. Manter o controle do paratormônio no corpo é de extrema importância para a regulação do cálcio no sangue, pois ela evita que as células musculares e esqueléticas sofram contrações. O pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, exócrina, pois secreta enzima e faz parte do sistema digestivo, e é endócrina, pois produz hormônios. A capacidade endócrina do pâncreas se dá por causa das células de Langerhans, que são um grupo de células que possuem formato esférico. Esse grupo de células é responsável pela produção de hormônios, que são eles: a insulina, que é o hormônio responsável por controlar a quantidade de glicose no sangue após a alimentação. Ela informa as células de que a glicose deve ser absorvida. Ela também é responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células, para que seja usada como fonte de energia para os processos de funcionamento do corpo. E o glucagon, que é um hormônio formado por 29 aminoácidos, é responsável principalmente por aumentar o açúcar no sangue. Ele é o oposto da insulina. Quando a taxa de açúcar no sangue cai, acaba ocorrendo a hipoglicemia, e é nesse momento que o glucagon entra em ação. Com a finalidade de normalizar os níveis de açúcar, esse processo consiste em 3 partes que são: número 1. No fígado, ele quebra
quebra o glicogênio em moléculas de glicose, e essa glicose é levada para o sangue para normalizar a taxa de açúcar no sangue. Número 2. Ativa a conversão de aminoácidos em glicose. E número 3. Quebra a gordura armazenada em ácidos graxos para o uso como combustível para células. As suprarrenais são glândulas que se localizam na cavidade abdominal, mais precisamente acima do rim. Elas são responsáveis pela produção de hormônios muito importantes, que são eles: a adrenalina, que atua como um mecanismo de defesa do organismo, preparando-o para uma situação de emergência, especialmente em situações de estresse. O cortisol, que é conhecido como hormônio do estresse, é responsável por controlar o estresse e atua na manutenção dos níveis de açúcar no sangue e da pressão arterial. A aldosterona, que atua no equilíbrio dos líquidos, especialmente de sódio e potássio no plasma sanguíneo. E a noradrenalina, que contribui na preparação do corpo para uma determinada ação em momentos de susto, surpresas ou fortes emoções. As glândulas suprarrenais secretam hormônios que atuam no organismo nas situações de estresse. Além disso, regula os níveis de sódio, potássio e água do organismo. Bom, os testículos. Eles são glândulas que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Os hormônios que ele produz estão relacionados à reprodução e às características sexuais masculinas, como, por exemplo, a voz mais grossa e o crescimento de pelos. O hormônio produzido pelos testículos é a testosterona e é o principal hormônio masculino, sendo responsável pelas características masculinas supracitadas. Ele também é responsável pelo engrossamento da voz e pelo aumento da massa muscular. Ele também estimula a produção de espermatozoides. Ovários. São glândulas que fazem parte do sistema reprodutor feminino. Os hormônios que ele produz estão relacionados às funções reprodutivas. Os hormônios produzidos por essa glândula são a progesterona. Essa, por sua vez, produzida desde a puberdade, é muito importante na preparação do organismo da mulher para a gestação. Em um ciclo menstrual normal, a progesterona tem a função de ativar as células que revestem a parte do útero, alterar e irrigar os vasos sanguíneos do endométrio, de maneira a preparar o útero para receber o embrião. A progesterona é responsável por preparar o organismo para a gravidez e por regular o ciclo menstrual. E o estrogênio, que também é produzido desde a puberdade. Ele é o hormônio responsável pelas características sexuais secundárias femininas, tais como o tamanho dos seios e o controle da ovulação. As principais funções do estrogênio são estimular o crescimento do endométrio, preparando-o para a fertilização, regular a distribuição de gordura no corpo, contribuindo para as formas corporais femininas, como, por exemplo, a região do quadril, desenvolvimento mamário, crescimento dos pelos pubianos e estimula o desenvolvimento dos pequenos e grandes lábios da vulva. Tendo concluída a nossa breve explicação, vamos falar sobre o sistema endócrino e a enfermagem. O material de forma geral sobre o sistema endócrino é de grande importância para a enfermagem. Isso porque o conhecimento pode levar o profissional enfermeiro a conseguir detectar algo relacionado às secreções hormonais e à sua produção excessiva. Desta forma, inicialmente, não somente a ciência sobre o sistema endócrino e o sistema nervoso é de alta relevância, como também o conhecimento sobre a bioquímica e a biofísica se destaca, pois seus estudos nos levará a compreender a fisiologia e anatomia do sistema endócrino tireoidiano, utilizando o conhecimento do micro para o macro, desde as reações químicas e ao mecanismo do produto, à função hormonal geral do corpo humano. Podemos concluir, então, que o sistema endócrino é um dos principais sistemas do organismo humano. Sua capacidade de produzir hormônios torna o funcionamento do organismo possível. Sem eles, o organismo não conseguiria sobreviver. Para que haja uma homeostase no organismo, sempre se fará necessário o bom funcionamento do sistema endócrino.